Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Sabedoria Podcast. Por hoje nós trouxemos um tema diferente. Hoje nós vamos abordar sobre a igreja primitiva e a igreja atual. E para esta abordagem, esta analogia, nós temos aqui grandes homens que vão trazer um pouco daquilo que eles conhecem sobre a igreja primitiva e a igreja atual. Na verdade, eles vão fazer um breve resumo daquilo que eles entendem sobre este tema, que eu acho que é muito pertinente. Será que a gente esqueceu a igreja primitiva e a gente adotou uma outra forma de viver ou uma outra forma de religião? Então vamos tentar entender com nossos convidados. Eu acho que nós podemos começar com Mr. Zacarias. Mr. Zacarias. Vamos começar aqui, Mr. Dan. Começamos com isso. Mr. Zacarias? Epá, sem nenhum problema. Mr. Zacarias, já estamos mesmo na gravação e eu acredito que tem pessoas aí que acharam um tema muito interessante. Eu também achei muito interessante, por isso que eu formulei o convite para que vocês estivessem cá para nos mostrarem ou nos trazerem a visão daquilo que é ou daquilo que foi a igreja primitiva e aquilo que está sendo a igreja atual. Será que nós esquecemos de viver a igreja primitiva? Os homens hoje adotaram uma forma de religião diferente e tornou-se ainda muito diferente e fugiu muito do jeito que Jesus gostaria que a gente vivesse a religião? Ou nós estamos a caminhar bem até ao momento? Bem, para começar, e na esperança de ser muito simples, muito objetivo e nítido também, começamos por ter uma percepção de que a igreja vai ser então um conjunto de fiéis unidos, né, pela mesma fé, credibilidade em um Deus divino, e que todos são sujeitos aos mesmos guias espirituais. Nos referimos propriamente sobre guias doutrinários, rudimentares. E a palavra primitivo, como conhecido, é uma palavra que se origina do advérbio primitivismo, que vai de certa forma abranger ao que é primeiro, ao que é antigo. E já a palavra moderno vai então ser sinônimo de hedônio e até mesmo daquilo que nós consideramos como fatores, ocorrências da época atual. Então, quando a gente diz igreja primitiva, nós falamos sobre essa coletividade de pessoas, mas que por algum momento manifestaram então suas vidas há muito tempo atrás, diferente da igreja moderna. E quando fala-se da igreja primitiva, nós começamos por definir, acreditar que eles, na verdade, tinham uma composição ministerial. Assim caímos no livro de Efésios 4:11, que falava, né, que ele mesmo subiu para os céus e também deu dons, uns para apóstolos, profetas, ministros, doutores da lei e até para pastores. Então a igreja primitiva ela tinha essa composição de forma muito, mas muito nítida. E um dos grandes apóstolos conhecido era o apóstolo Paulo, né? Um dos maiores escritores do Novo Testamento, com várias cartas paulinas. Nós encontramos o João, que depois desempenha a função de profeta, escrevendo o livro de 1ª, 2ª, 3ª e até mesmo o livro de Apocalipse. Então nós acabamos por encontrar várias outras entidades que de certa forma iam aí, né, compondo a igreja no sentido ministerial. E para solidificar, a igreja na época era representada sobre essa questão de pessoas e não um templo entre quatro paredes, como hoje, infelizmente, de forma muito não desejada, adequada, se tem. E dizer ainda que a igreja, há versículos que vão fazendo referência como a noiva de Cristo, como os 12 discípulos, como aqueles que seguiam a seita ou caminho. Então, para fazer um resumo nítido, eu penso que a igreja é exatamente isso. Coletividade de pessoas que professam a mesma fé, sujeitos aos mesmos guias, que acreditam em um Deus divino. Isso aqui é exatamente uma igreja. E penso que poderia então assim dar um fim temporário à minha abordagem. Bem, ouvindo aqui o Mr. Zacarias, quando se fala de igreja primitiva, não se fazia referência de quatro paredes, né? Talvez também não se fazia referência de várias religiões. Era apenas um grupo de pessoas que se uniam e falavam de Cristo. Qual é a tua analogia sobre essa questão de igreja primitiva e igreja atual? Ok. Na verdade, a princípio, eu vou cair também na ideia do Zacarias, onde diz que a igreja realmente não se resume simplesmente em quatro paredes, mas sim
no coração da pessoa ou as pessoas que fazem parte da mesma. E para dizer que a palavra igreja vem do grego, que significa eclésia ou convocação, né? A palavra igreja foi então usada no intuito de trazer uma ilustração que é um chamado, uma convocação de reis, uma convocação para um encontro de reis. Quer dizer, quando nós começamos a olhar para a palavra igreja, primeiro olhamos para o sentido de mudança. De mudança, ok. Olhamos para o sentido de mudança. Exatamente. A igreja tem um poder de moldar o comportamento da pessoa. Essas são as origens, ou seja, tanto a igreja primitiva foi desencadeando, foi trabalhando nesse objetivo, e quando nós olhamos agora para a igreja atual, vamos ver que está a perder um pouquinho a sua missão, certo? Está a perder um pouquinho a sua missão. Então, a analogia que trago da igreja primitiva e da igreja atual é dizer que na igreja primitiva nós vamos ver uma conservação da missão. Conservação de missão. Sim, vamos ver uma conservação de missão e objetivos bem nítidos. Olha que, se nós irmos lá mais para trás, é tudo história, mas vamos trazer, né? Vamos ver que Jesus Cristo, ele traz a sua missão, que é pregar o Evangelho. Exatamente. A todo mundo, né? E essa é a missão principal dele, pregar o Evangelho. De todo mundo. Para todo mundo. Quer dizer, a sua palavra tinha poder de mudança. E mesmo ele existindo em forma de um Deus, não se exaltou, mas porém humilhou-se, certo? Viveu uma vida simples, simplesmente para realizar a sua missão. Mas se nós olharmos para a igreja atual, o que é que vamos ver? Vamos ver líderes que vivem mais pela aparência. Parece que de algum tempo, de lá para cá, as coisas mudaram agora. Aquilo que realmente mostramos ser não é aquilo que realmente somos. E a liderança tem sido dominada muito por isso, certo? Tem sido dominada muito por isso, e são ideias que vêm desconstruindo, né, o princípio real ou a missão da igreja. Então vejo que, se nós formos a ver as questões da analogia, vamos ver que mudou, e mudou bastante. Muita diferença. E há muita diferença. A igreja primitiva conservava mais o seu princípio e a sua missão. Já a igreja atual, nós estamos diante de um colapso, posso assim dizer, né? De um colapso. E, Daniel, há uma outra questão muito importante. Por que que nós vamos para a igreja? É aí onde começamos a declinar, né? Mas nós vamos falar, vais poder explicar muito bem sobre uma outra analogia, né? Por que que a gente vai para a igreja. Sim. Mas, na verdade, eu gostaria de ouvir mais de vocês, olhando aqui para que hoje, né, muitas pessoas estão atrás de igreja, outros com objetivos de mudar a vida, outros porque acham que a igreja é o refúgio, né? De tudo que vocês disseram agora, eu pude perceber que a igreja era, como disseste, a igreja tinha a missão conservada. É isso? Será que nesse tempo da igreja primitiva, a única coisa que Jesus queria das pessoas era apenas a conservação ou a salvação, que as pessoas adorassem Ele, seguissem o caminho? Ou também Jesus retratava de muitas outras coisas de acordo com a situação que as pessoas viviam? Tinha fome, tinha desemprego, podemos dizer assim? Tinha desemprego, não? Havia pessoas desempregadas. Como hoje também tem pessoas desempregadas. Naquele tempo Jesus não olhava muito para isso, ou a religião não olhava muito para isso. A religião conservava a missão de Cristo para as pessoas simplesmente olharem para Jesus, esquecia daquilo que as pessoas passavam. Hoje nós vemos que agora é isso. Agora o que está na moda é isso. Olhar muito para a situação da pessoa, não é isso. E nós esquecemos a conservação do caminho de Jesus. Será que antigamente não havia isso? Olhar para a vida das pessoas, para as situações das pessoas, para que houvesse não só salvação para ir para os seus, mas que as pessoas pudessem mudar o seu estilo de vida? Olhando para contextos históricos, o Zacarias também vai poder acrescer, né? Olhando para contextos históricos, vamos ver que antes nós tínhamos primeiro a formatação do indivíduo na família, no seio da família. Ou seja, os responsáveis da família tinham os seus objetivos também mantidos, que é a questão de dar subsistência à sua família, né? E nós tínhamos bens que tínhamos que conservar e passar de família ou de geração em geração na nossa família. E
havia sim fome, mas não era na proporção que há hoje. Que nos fazia esquecer o caminho. Sim, Não era havia assim. fome, mas não é na proporção que tinha hoje. E se houvesse então fome, eles tinham como resolver, clamando ao divino, tinham uma conexão, posso dizer que tinham uma conexão mais afincada com o próprio Criador. E sabiam que as suas necessidades seriam supridas, né, por reis. Eles deviam temor a alguém. E foram mesmo supridas. Sim, muitas vezes. e eram mesmo supridas. Ok? Então, se nós vemos esse modelo de família, né, primitivo, e o modelo de família atual, também vamos ver um declínio, certo? Então, nós estamos a ver um modelo de família agora um pouquinho mais desestruturado, né? Desestruturado e muito longe daquelas famílias que juntam bens, progridem para a família e vão conservando a sua herança e passando ela de geração em geração. O que é agora? Por essa carência que se vive no seio familiar, uma vez que é a primeira instituição sólida para dar sustentabilidade às Estamos a nossas falar famílias. já de qualidade de ensino. Boa. Estamos a falar de todos De todos os pontos, aspectos todos os inerentes aspectos à própria vida. à própria vida. Sim, estamos a falar de educação, de alimentação, de vestuário, de todos os Amor processos. familiar. Estamos a falar de todos os processos inerentes à própria vida, para se ter uma vida saudável, feliz. Então, quando se nota uma carência desses aspectos inerentes à vida, o indivíduo sai frustrado do seu familiar e vai procurar Outro conforto. outro conforto em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E temos uma citação em Provérbios que diz que um filho à solta é a vergonha para os seus pais. Os pais, exatamente. Então, quando um filho é deixado à solta, fora da família, fora do seio familiar, na verdade tudo pode acontecer e nós podemos depois trazer vergonha, né, para as nossas vidas e para os nossos familiares. E estamos a ver agora pessoas saindo de família para ir à procura de milagre. E temos também líderes que vendem milagres. Estamos a igrejas, né, e líderes que estão a vender milagres, né, que só pregam sobre milagres. Então, houve uma desconstrução. O crente agora não quer ficar num lugar, o cristão não quer ficar num lugar onde prega essa verdade com serenidade, com cautela, com sabedoria. Ele realmente quer ir para um lugar onde lhe digam que consegue, onde possam lhe vender milagres. Então estamos a ver essa desconstrução toda. E eu As também. necessidades apertaram, mas face às necessidades tem também a desconstrução no caráter humano. E eu também eu acho que estamos a fugir um pouco daquilo que é a missão conservada para Cristo. Eu acho que estamos a fugir muito, muito disto. Tiro a normalidade nessa questão por tornar-se primordial e constante, que é a motivação, né, que você vai vencer. São palavras que voam. Essa motivação constante que você vai vencer, você vai conseguir. Acho que muitas das vezes essas palavras prendem as pessoas numa religião. Porque sabe que quando ele sair da religião, já não vai ouvir isto. Mas se ele voltar à religião, vai ouvir que ele vai vencer e vai conseguir. E ele ouvindo isso todos os dias, Nutrindo as suas esperanças. vai nutrindo as esperanças. E por isso muitas das vezes que hoje eu sinto que nós já não temos cristãos firmes. Nós temos membros da igreja. Atenção, não temos cristãos, nós temos membros da igreja. E ser membro não é para sempre. E ser cristão é para sempre. Não sei se estão a perceber isto. Por que estamos a ter membros? Porque nós nutrimos, muitos líderes nutrem que a pessoa vai vencer. E essa pessoa quer estar todos os dias, repito, porque a cada dia que ele ouvir que vai vencer, sente-se próximo da vitória. E o que acontece? Ele se desfaz do trabalho duro que devia acontecer na vida dele. Eu não sei se vocês conseguem perceber isto. Penso que tem só alguns pontos meio discrepantes com relação às abordagens de ambos. E eu penso que de uma forma muito esperançosa eu gostaria de ser para advogar, né, as minhas teses, começar por aflorar que a palavra igreja vai ser exatamente o que anteriormente fora definido.
diferente de denominação, que vai ser então aqueles templos com aquelas siglas, né, como Assembleia de Deus Pentecostal, Igreja Universal, Metodista, Católica, são de facto denominações e nunca a igreja. Já que estamos todos de acordo que a igreja vai ser então uma coletividade, né, de pessoas que processam ou professam a mesma fé. Por outra questão, dentro da igreja é nítido, penso que foi também um ponto retratado sobre pessoas que vão para lá com o intuito, né, de agradarem aos homens e tudo, satisfazerem algumas vezes os pontos de vista dos pastores. Sobre esse assunto, precisamos ponderar de forma muito, mas muito séria, né, porque temos uma situação desta, em que Jesus uma vez confrontou os fariseus, né, aqueles que de facto gostavam de estar nas sinagogas, nos templos, com as vestes longas, levantando as mãos, e eles faziam orações longas. Então Jesus disse para ele, olha, vocês me fazem exatamente lembrar do que Isaías disse, que este povo se aproxima de mim com lábios, me honra com lábios, mas o seu coração está distante de mim. E ainda Jesus disse, em vão me adoram, o que significava que exatamente a igreja, como que já definido, e ela tem, de certa forma, um cabeça, que é Cristo, então a nossa intenção, as nossas atitudes devem ser viradas a isso, a agradar a Jesus e nunca ao homem, a não ser que as doutrinas do pastor coincidissem. Daí que Paulo aparece em Gálatas dizendo, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. E até mesmo em Apocalipse várias vezes ele vai dizer, né, eu sou o alfa e ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e antes de vir. Então nós estamos a dizer que é exatamente isso, que a nossa atenção, as nossas atitudes de agradar devem ser viradas a Cristo. Porque em Mateus 7:21 ele diz, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas simplesmente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. E acontece que ele vai continuar no versículo 22 e 23, retratando sobre situações inesperadas enquanto humanos, onde ele diz que muitos me dirão naquele dia, Senhor, não fomos nós que profetizamos em teu nome, fizemos muitas maravilhas, curamos, o que significa que há pessoas fazendo tudo isso, mas pelo fato de terem intencionalmente agradado o homem, não a Deus, e será então perdido a salvação. O outro ponto que eu gostaria aqui retratar é sobre uma pequena diferença entre crente e cristão religioso. Para começar, crente é alguém que simplesmente crê. Acredita em alguma coisa. Daí que Tiago disse, o apóstolo Tiago disse, que até os demônios creem. Qualquer um que crê, demônios também pode ser crente. O que significa que a crente do bem, a crente do mal. A outra questão é sobre religioso, obviamente que vem de religião, religar, ou seja, essas denominações. Né? Então, o facto de alguém ser religioso não nos dá aqui a primazia de termos que louvá-lo como alguém santo. Agora, quando trata-se de cristão, obviamente a palavra cristão vem de seguidor de Cristo. E sendo seguidor de Cristo, nós estamos a dizer discípulo, ou seja, aquele que segue as pisaduras de Cristo. Né? E aí depois Paulo ia falando pelas suas pisaduras, fomos sarados, que até mesmo Jesus disse, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e tudo. Depois ele disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, desfaça-se de si mesmo e faça-se de mim. Quer dizer que tínhamos que ter então essa característica. E a outra questão que também fora aqui levantada era sobre as razões, né, da igreja. Se era exatamente para obstruir as nossas necessidades por estudos, por formações acadêmicas, profissionais e tudo. Dizer primeiro que a igreja ela existe principalmente com o objetivo de satisfazer necessidades espirituais, já que ela mesma é espiritual. Esse é o primeiro objetivo? É o primeiro objetivo, porque nós estamos a dizer que a gente não vai usar Bíblia para resolver, né, um caso que seja tipo de matemática, literalmente. Mas satisfazer as necessidades espirituais como? Digamos assim, o homem ele acaba por possuir a alma, o espírito e posteriormente a carne. Estamos a dizer que antes que Adão existisse na forma de homem, anteriormente era um sopro de vida, ou seja, era um espírito. E é óbvio, né, de que Deus é obviamente espírito. Isso está nítido em vários versículos do livro de João. E nós acreditamos que Jesus, ao subir para os céus e assentar-se à direita de Deus Pai, é em espírito. E até porque Paulo falava, né, andais no espírito e não satisfaceis as obras da carne, o que significa que a igreja ela é de certa forma vinculada com essa objetividade. Coisas espirituais e não exatamente materiais.
Agora, como nós temos uma carne, temos um corpo, temos inevitavelmente necessidades biológicas, como afirmava a teoria, né? Aquela pirâmide de Abraham Maslow, então nós precisamos satisfazer essas necessidades, né? Como necessidade de estudo, de trabalho, de um relacionamento amoroso, construção de família, tudo isso precisamos. Daí que Jesus apareceu, nos deu sempre dizendo, né? Que ele crescia na graça, no conhecimento e na estatura. Eu ainda posso acrescentar mais alguma informação ou conteúdo, Ok. ou argumentar em cima disto que acabaste de falar. Eu também acho, Daniel, que hoje a satisfação das necessidades da carne, nós estamos a falar ter carro, ter uma casa bonita, Ok. ter um bom trabalho, um bom salário, uma família. Isto aqui é uma vida pessoal do homem. Eu acho isso. Obviamente. Isso é uma vida pessoal do homem. Isso não tem nada a ver com Deus. Sim. Embora que Deus ajuda, que a gente consiga isto, mas antes Ele quer que a gente coloque Ele primeiro. Mas não significa que isso vem como resultado. Isso como não é se fosse resultado. incumbência de Deus, Não, eu acho que isso não é resultado. Isso não tem nada a ver com o que você tem que fazer, com o que Ele quer. Isso não é uma troca Ok. de que você tem que alimentar o espírito e terás casa bonita e terás carro. Acho que isso não é uma troca. Acho que isso é o resultado, né, do nosso esforço. Ok. Atenção, o resultado do nosso esforço. Porque nós estamos na terra. E Deus disse, do teu suor comerás o teu pão. Acho que é em Gênesis. Essa palavra aqui mostra a abstinência, não sei se digo assim, né? De Deus, quando se fala que você tem que trabalhar duro para conseguir o teu pão. Ok. E até só para coadunar, nós definimos o trabalho como uma atividade feita intelectual, fisicamente, com a objetividade de ser remunerado. É isso E aí. nós encontramos que Adão era cultivador de terra, Caim também era. O exemplo vivo foi Jesus. Ok. Foi filho, Daniel. Jesus foi filho, mas teve que ter um emprego Ok. para sustentar a sua vida. Mas perceba que ele tinha uma vida espiritual muito além do homem. Mas ainda assim teve que ter um emprego. Porque ele sabia, se não tiver aquele emprego, a vida espiritual não vai lhe sustentar. Ok. Eu acho que Deus não tem nada a ver com o que você tem que ganhar no mundo. Bens materiais. Atenção, Ele dá suporte, mas Ele não tem nada a ver em termos de como nós pensamos que é uma troca. Está a perceber? O que acontece? A espiritualidade faz com que vocês tenham esses resultados positivos com um impacto mais forte na tua vida material. Ok. Quando você alimenta a espiritualidade, como disseste muito bem. Quando você vive do espírito, entende que Deus é o princípio da tua vida pessoal. Ok. Eu acredito que os bens materiais sejam um resultado muito mais satisfatório para os homens. Certo. Mas agora, Daniel, você alimentar a vida espiritual porque Deus vai te dar um carro e não vais trabalhar duro, não vais estudar, Daniel, não vais pensar em criar uma empresa. Tu só pensas alimentar a vida espiritual porque Deus vai te dar um carro, vai te dar um trabalho. Eu acho que a gente tem que olhar muito mais que alimentar a vida espiritual não tem nada a ver com o trabalho que nós temos que fazer para ter nossos próprios carros e nossas próprias casas. Penso que chegamos por acordar que a dedicação no sentido espiritual não é garantia de resultado. No sentido espiritual, há garantia de resultados. Ok? Atenção, há garantia sim de resultados. Porque nós, quando estamos a falar de dedicação no sentido espiritual, nós estamos a falar de colocar Deus primeiro. Ok. Está a perceber? Certo. E Deus vai guiar os nossos planos. Ok. Mas penso que é uma teoria que pode provavelmente discordar com essa tese, porque nós encontramos entidades não cristãs, mas milionárias, como Elon Musk. Isso depende. Aí vem. Por isso, quando nós estamos a tratar de espiritualidade, eu acho que a gente tem que procurar entender em várias maneiras. Ok. O diabo também pode ter o seu espírito. Ok, acho que aí nós precisamos de uma análise um pouquinho mais a fundo. Mais a fundo, O que é que acontece? Eu quero
vamos chegar a esse ponto, porque que pessoas Não não totalmente cristãos, ligadas à à religião, religião conseguem ser mais sucedidos até que os outros que são tão ligados, tão conectados. O primeiro ponto apresentado pelo Zacarias é que nós temos que ir para a igreja ou temos que ser cristãos com a finalidade de nutrir o espírito, a dimensão espiritual. E esse é o ponto, esse deve ser o nosso ponto de partida. Nós vamos à igreja primeiro para estarmos bem, desenvolver a nossa espiritualidade. Ok. Esse é o primeiro ponto, porque a igreja não é plano de homem, Daniel. A igreja não é plano de homem. E quando alguém cria alguma coisa, certo? Cria um catálogo de explicação como é que funciona. E nós fomos criados, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, tal como nos diz a Bíblia, né? Ok. Então nós temos um catálogo de funcionamento. Somos mais espirituais do que carnais, certo? Então vamos à igreja para quê? Para nutrir o nosso espírito, a nossa dimensão espiritual. Por quê? Porque é lá onde nós achamos que está a nossa fonte, que é Deus, que foi a nossa inspiração. Bom, a nossa fonte, Para ter ideias brilhantes. nosso Criador. O nosso Criador está Nosso lá. Criador, sim. Nós acreditamos que vamos encontrar Deus na igreja. A princípio é esse. E é uma ideia válida. Nós temos que acreditar que temos que encontrar Deus na igreja. Por quê? Porque a igreja é um plano de Deus. Sim. A igreja não surge do plano do homem. Não é exatamente. um homem que dormiu e acordou de manhã, não vou criar a igreja. A essência da igreja Vem de Deus. vem de Deus. Aí está o ponto. Agora, a conexão entre crescimento, desenvolvimento pessoal com o cristianismo, a santidade, a espiritualidade. Vê? Há uma coisa aí que a psiquiatra Ana Barbosa diz, que diz que ninguém cresce sozinho. Tá vendo? E diz até mais, o excesso leva ao vazio. O que acontece? Quando nós nos centramos, só nós, sentamos em nossa casa e vivemos só daquilo que é a nossa sabedoria, nós às vezes nos perdemos, nos enganamos. E você às vezes não cresce. Então há uma necessidade de se juntar. Estás a ver, Daniel? Há uma necessidade de se conectar aos grupos. Pode ser um grupo social, certo? Vamos à escola para quê? Para desenvolver certas habilidades, precisamos nos... Ou seja, nós acreditamos que há certas habilidades que nós não conseguimos desenvolver sozinhos. Então saímos da nossa área de conforto e vamos a uma academia, vamos a uma igreja, com a necessidade de ser orientado, certo? Nós precisamos ser orientados. Só que agora o grande problema é nas escolhas. Você, a quem diz é opcional ir para a igreja. Você pode ir, é opcional, pode ir para esta ou para aquela. Eu já mudei de igreja muitas vezes. Muitas não digo, se calhar umas 3, né? Umas 3 ou 4 vezes. E eu sempre que tive que mudar justifiquei os pontos. Não, estou a sair desta porque não me sinto bem. Penso que eu vou encontrar uma a qual eu vou me sentir bem. Estamos. Não há nenhum mal ali. Por quê? Eu notei desde então que há uma necessidade de eu ser orientado. Eu preciso ser orientado. E preciso encontrar pessoas certas para me orientar. Está vendo? Então, o grande problema é esse. É que nós temos feito escolhas erradas quando saímos para ir procurar uma orientação. Está a ver? Ninguém cresce sozinho. O Elon Musk, tantos esses gênios que nós vemos a desenvolver de forma brilhante, eles têm uma crença, acreditam em alguma coisa, têm uma fonte de inspiração. E aquelas fontes catalisam uma certa energia para eles crescerem mais e mais. Estamos? Eles têm uma crença. Tem sim. Só não é nossa. Só não professam a mesma fé que nós. Mas não vais dizer que o Elon Musk, o Bill Gates, tantos esses milionários, não têm nenhuma crença. Não, aí, Daniel, aí vem a resposta daquilo que ele questionou, né? Sim. Sobre e por que aquelas pessoas que não fazem, tipo, não são cristãos, têm dinheiro, se eles não alimentam a espiritualidade. É isso que ele está a dizer. A espiritualidade entende-se de várias formas. Tem espírito do mal. Depende de quem você, a quem você se quem conecta. você acredita, quem você se conecta. Mas para nós, Porque eu acredito cristãos,
a conexão certa é para Jesus Sim, para Cristo. Jesus. Nos leva para Jesus sem Cristo. esperança de recepção de bens materiais? Devia ser sem esperança. Mas hoje é aí é com nós estamos a falar da igreja atual. A igreja atual acredita que é troca. É uma troca. E é uma troca. Diferente da primitiva, que primava simplesmente pela salvação. Pela salvação. A busca A intensa. consolação do Espírito Santo. E Daniel, quando estava aqui a abordar sobre as famílias, ele disse algo muito importante que eu achei que eu deveria fazer lembrar, que todo mundo, antigamente as pessoas passavam por necessidades, mas as necessidades das pessoas, por terem família muito mais Robustas, firmadas, sim. né? Bem estruturadas. E eles achavam, eles não trocavam, ou não juntavam as suas necessidades com o que eles tinham que fazer para Deus. Acho que não havia essa junção. Naquele tempo aí, aquele povo passou por grandes necessidades. Grandes necessidades. Até Moisés também viveu essas próprias necessidades naquela terra. Mas ainda assim ele não juntou a sua necessidade com os bens que ele tinha que receber. Eles não juntaram aquilo. Moisés ouvia primeiramente De Deus. a orientação de Deus. Primeiramente a orientação de Deus. Até porque ele nem chegou à terra prometida. Isso vem nos ensinar que muitas das vezes não é o resultado do teu sacrifício. Muitas das vezes é Deus mesmo. Muitas das vezes é olhar mesmo para Jesus. Porque quando você olha para Jesus esperando resultado dos teus sacrifícios, aí estamos a falar de troca. Perceber? Aí pode ser. E se você não tiver esse resultado, você fica decepcionado, frustrado, a falar mal dos pastores, Daniel. Mas, Daniel, o que eu realmente gostaria de deixar só para dar um fecho nessa minha intervenção é isso. São esses pontos que eu falei, né? Escolha, igreja é plano de Deus, certo? Sim. E você é munido de livre-arbítrio, certo? E você pode escolher a quem vai servir, né? Pode escolher também que lugar vais fazer parte, que igreja vais. Então, só que nessa escolha deves ter em conta, né, a questão da verdade, da pureza, conforme são transmitidos os ensinamentos. Temos que nos encontrar com aquilo que o Zacarias disse. A missão é nutrir o espírito. Eu tenho que estar num lugar onde meu espírito, a minha dimensão espiritual é nutrida dia após dia. Eu não preciso estar num lugar onde me vendem promessas de forma repetida. Você acha que a promessa você consegue... os resultados da tua vida pessoal você consegue por si só? Olha, desde que eu esteja conectado. Porque assim, igreja, ou seja, os líderes, e diz ainda, em Coríntios vai dizer assim, ainda que vocês tenham aios ou mestres, nenhum deles é maior do que você, Deus. Então tá aí. Podemos ter qualquer mestre, qualquer líder estrondoso que é, mas nenhum deles é maior do que o nosso Deus. Nosso Deus. E o nosso Deus nos ensina por meio do Espírito Santo. Quando nós oramos a Ele, Ele pode nos revelar todo o nosso propósito de vida por meio dos sonhos. Então, desde que eu esteja conectado espiritualmente com o meu Deus, eu não preciso ir a uma igreja que me vendam promessa. Eu sei que o próprio Deus vai revelar o meu propósito na terra, por meio de sonhos e por meio de realizações milagrosas. Zacarias, você, por exemplo, você não desde que você decidiu tornar-se cristão, ou seja, frequentar as igrejas, nunca te passou na mente frequentar uma igreja porque sabes que amanhã terás bênção? Bem, para ser sincero, não, porque eu caracterizaria essa situação como a de uma mulher que vai atrás de homem por bens materiais e não por uma satisfação complementar, emocional, tipo consolo, paz do espírito. E por outra, havia uma situação dura, aquela que depois os discípulos e a multidão consideram como duro este sermão, quem poderá suportar? Então, acontece que um dia daqueles, né, Jesus, depois de ter feito muitos milagres e tudo, um outro dia pregou sobre a essência, a originalidade do reino, que consistia em renúncia, que consistia em persistência da palavra, que consistia em honestidade, que consistia em, digamos assim, né, pureza de coração. Então, a multidão começou a dispersar-se. E há pontos na Bíblia que dizem que eram 70 discípulos, foram os 12, né, muito feito referência. E eu penso que isso não chega a ser um
uma lacuna na Bíblia, porque sempre foi assim. Por exemplo, Jacó teve 13 filhos, né? Mas em função da queda da mulher era descartado, então ficou apenas para 12. E a Dina não foi contada. E até é raro nós vermos profetisas na Bíblia, é raro nós encontrarmos livros de mulheres e tudo por causa disso. Então, a Bíblia de vez em quando teve sempre esse negócio. E sobre esse sermão ainda, depois de ele ter pregado sobre a essência, a originalidade do reino, acontece que a multidão desistiu de seguir. Então, no livro de João 6, 67, Jesus olha para os 12 e diz, né? Tipo, vocês não vão se retirar e vocês não vão com a multidão. E outro cara dizia assim, vocês, né, ele explicava dizendo, vocês não vão com a multidão que gosta simplesmente que eu prego, que lhes favorece. E essa é uma questão humana também, né? Que nós coincidimos, coadunamos facilmente com o que nos favorece. Se é errado, se é certo, desde que nos favorece, a gente coaduna facilmente. Então a Bíblia diz que Pedro olhou para Jesus e disse, para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna e temos crido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Nós não encontramos aí garantia de prosperidade, ou então alguém que tipo nos daria uma identificação muito certa. Estamos a dizer que Pedro, depois o que acontece? Depois Jesus disse, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai, ou seja, espiritualidade com espiritualidade. Quer dizer que a missão de Cristo era sobre salvação. Mas então, acho que eu tenho que fazer essa pergunta. Eu quero que as pessoas prestem muita atenção nessa pergunta, porque vai se refletir muito o que se vive hoje nas igrejas. A questão é, há algum lucro material para quem dedica-se na obra de Deus, de corpo e alma e coração? Bem, para começar eu perguntaria sobre as habilidades dessa pessoa. Habilidades em ganhar dinheiro. Habilidades em ganhar dinheiro. Porque eu penso que é preciso ter alguma coisa. Do tipo, se Deus vai te abençoar como eletricista, é um outro ponto. Agora, se você não nutre nenhuma habilidade, você vai à igreja intencionalmente com o objetivo de alcançar bênçãos, então posso dizer de boca cheia que não. Não. Quer dizer, você pode sacrificar-se tanto, se não houver habilidades, não. Não há lucro material. Não importa se você tem a fé mais, né, mais alta. Bem, a não ser que fosse milagres, aí é um outro ponto. Mas não há garantia bíblica. Milagres podem. Milagres podem vir sem habilidade? Milagre sem habilidade, yeah. Acho que podem. Milagre pode. Agora uma outra questão. Agora, o que acontece, na verdade, é, né? Tipo, são pregações tipo de casamento, né? Por que as pessoas contraem o matrimônio? Por que os homens vão atrás de uma mulher? De forma comum, pelos prazeres sexuais, enquanto que não seriam assim. Agora, para começar, até onde eu conheço com relação às escrituras sagradas, eu penso que não há garantia de bens materiais quando a gente entrega-se a Deus. Entrega-se a Deus? Não há? Reparamos, homens de Deus, eles tinham profissões, eles tinham profissões. Desistir da igreja. Tipo, o que acontece muitas das vezes? Em teologia. Calma. Deixa-me só fazer lembrar as pessoas sobre a garantia para a pessoa que se entrega a Deus, garantia material. Okay. Segundo o Zacarias, não há garantias ou não há algum lucro material para quem entrega a vida a Deus. Não há. É isso. Ele recitou um ponto sem habilidades. Sem habilidades. A não ser que tivesse habilidades. A não ser. Ok, agora sim. Vamos começar. Tipo, eu penso assim, é preciso ter alguma coisa que te faça ter dinheiro. Tipo, Moisés cresceu no Egito, aos 40 anos fugiu para outra terra, aos 80 voltou para libertar o povo e tudo. Mas o que acontece é que quando Moisés vai para a sarça, né, a sarça ardente, Deus pergunta o que tens, ou o que tens na mão. E Moisés disse, eu tenho uma vara. Então, depois daquilo, acontecem milagres, o que significa que Moisés tinha uma vara, mas ele não sabia que com aquela vara poderia botar ao chão, transformar-se em cobra, permitir que as 10 pragas fossem no Egito, o mar vermelho fosse aberto, batesse na rocha e a água saísse. Ou seja, é preciso ter alguma habilidade para que alguma coisa aconteça. Agora, ir à igreja, ir a Deus com o objetivo de receber bens materiais, eu questiono sobre os objetivos da salvação. Ou você vai exatamente por bens materiais ou vai por salvação. E o que acontece é que a nossa geração, infelizmente, e daí que a gente tem muita gente frustrada. E aí Paulo Júnior disse, falsos profetas pregam falso evangelho, produz falsos cristãos, falsos seguidores.
Quer dizer, é uma rede, né? Apesar de que alguns estão ganhando com isso, mas é uma rede muito frustrante. É preciso trabalhar teoria de ação e reação. É preciso fazer alguma coisa. Sim, É preciso fazer alguma coisa. E quando nós vamos para a Bíblia, nós encontramos homens de Deus, mas que tinham profissões. Quando fugimos da igreja primitiva, porque nada dependia muito de Deus, não sei quem, nós entramos na era de Spurgeon, Jonathan Edwards, João Ferreira de Almeida, John Wesley. Eram pessoas, cientistas, eram gênios. E eram homens de Deus. Tinham que ter alguma coisa, é preciso ter alguma coisa, porque Paulo era montador de tendas. Então, a minha questão agora vai surgir no que estás acabado de dizer. E para você, hoje os homens de Deus têm essa habilidade, mas têm casas. Aquilo, achas um mal? Não achas normal? Tipo, você considera, tanto, não sei como é que você classifica isso. Dependeria você vai de acordo aos bens que eles têm, não têm habilidade, mas eles são grandes homens de Deus. A sua habilidade. Isso também, é isso aí que eu queria saber. Agora tem um ponto. Então pregar também é uma habilidade. Mas será que as pessoas só por pregar tanto, ter prédio, carros, Daniel, vamos relacionar isto, pregação, porque isso é resultado, deixa eu passar, Daniel. O carro, casa, é resultado da sua habilidade de pregação? É um dom que recebeu. Penso que podemos pensar da seguinte maneira, tipo, vamos lá. Por que você faz parte de uma família? Pelos bens que a família pode te dar ou porque humanamente você tem necessidades de acolhimento ou necessidades sociais, emocionais e tudo? Eu acho, humanamente, de ser acolhido por uma família. Só tem que ter uma família. E não pelos bens que ela pode te dar. E não pelos bens, não. É por isso que podemos vincular isso a Deus. Tipo, as pessoas vão a Deus com a intenção de receber bens materiais. E há muitos que pregam e acabam por fazer essa questão. Mas o que acontece, a veracidade seria-se, né? Seria-se, as pessoas iriam Daí que Jesus disse, esse povo se aproxima de mim com lábios, ou seja, me honra com lábios, mas o seu coração está distante de mim. O que significa que as pessoas iam intencionalmente, porque Jesus curava, porque Jesus multiplicava os pães, os peixes, porque Jesus estava aí para satisfazer as suas necessidades, não porque queriam ser salvos. E acontece que a multidão que seguia Jesus é a mesma que crucificou. Quer dizer que o foco não estava exatamente na salvação como deveria estar. Então, indo para a igreja para ter sucesso, você pode ter sucesso. Mas o que acontece é que quando trata-se de cristianismo, nós estamos a falar de alguma coisa muito, mas muito pura. Ou seja, a igreja precisa se apresentar a Deus como uma igreja repreensível, sem mácula, sem ruga. Tipo, é sobre pureza. Não foste resgatado com qualquer outro sangue, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E nós encontramos vários versículos que tentam dizer que nós precisamos ser igual a Cristo. É uma questão de pureza. E por outra, bens materiais, dinheiro, trabalha-se. Agora, um pregador, o que não é profissão, porque não tem empresa que contrata pregador, um moderador que também não é profissão, ele pode sim, né? Uma consideração, uns 10 mil kwanza, ditos como bênção. É normal que isso aconteça, mas eu não sou de opinião que o pregador viva simplesmente daquilo, como se fosse sua profissão. O que vai ser extorquir os fiéis. Depois, vejam, pessoas que dão dízimo, dão ofertas por obrigação. Recentemente estipulou-se valor para oferta, enquanto que a oferta é um valor que está na posse de alguém, segundo o coração, mas estipulou-se que era por obrigação. Então, eu penso que, né, infelizmente não é assim, mas tinha de ser assim. Quando tratava-se de Deus, era pureza total. Daí que Paulo disse, eu sei viver com pouco e com muito. Ou seja, o reino de Deus não consiste nisso, não consiste em bens materiais. Eu posso até ter bens materiais, mas a minha intenção, os meus pensamentos não devem estar inclinados totalmente nisso. E até porque nos céus a gente não precisa disso. Os anjos nem casam, nem dão-se em casamento. E depois Jesus falava, né, guardai o vosso tesouro nos céus, onde não ferrugem, os ladrões não roubam. Mas calma, o que estás a dizer, não estás a fazer com o intuito de fazer com que as pessoas desistam de ir atrás dos bens materiais. Em contrapartida, as pessoas precisam ter bens materiais, mas não podem... Viver bem mesmo.
precisam viver bem. Ter Precisam dinheiro, viver vamos bem. falar, ser rico. Em Precisa. contrapartida, para construir denominações é preciso dinheiro. Ok? Sim, sim. Eu sou de opinião de que as pessoas só não precisam ir às igrejas com esse objetivo. De igual modo, as mulheres não precisam ir atrás de um homem com dinheiro. Porque os bens materiais têm que ter habilidade. Em contrapartida, terminam. Por isso é que muita gente, quando empobrece, é abalado a sua fé. Agora, há um ponto. Eu posso até concordar até um ponto com Sim, Zacarias, sim, né? sim. Mas eu vou discordando em alguns pontos. Yeah. Olha, na verdade, o que é que acontece? Nós temos uma citação bíblica que diz assim: os altos dos céus pertencem a Deus, mas a terra Ele dá aos seus filhos como herança. Ok. Né? Tudo, a terra e tudo que há nele, né? Deu aos seus filhos como Como herança. herança, E exatamente. na terra há riquezas. Ah, certo? muita E há mesmo. muita riqueza. Então, e temos também uma outra citação, penso que é em Provérbios, que diz que eu vivi, né? Vivi muito tempo, mas nunca vi um justo a passar, ou a mendigar pão, um justo a passar fome. Né? O justo não passa fome, não mendiga pão, um justo, né? Um homem de Deus. Injusto E é mesmo. um justo, um homem de Deus. Ok. Então, a ideia que queremos passar aqui a todos, aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem, Pode olhar para a câmera, pode. yeah, aqueles que nos assistem, é a questão de que nós devemos ser verdadeiros, tal como o irmão Zacarias frisou, devemos buscar espiritualidade em Deus. Yeah. Devemos ser verdadeiros em Deus. E como filhos de Deus, riqueza é consequência. Consequência. É consequência, porque nós somos herdeiros, certo? Nós somos príncipes e princesas, certo? Para Deus nós somos príncipes E princesa. e princesas. Então, se buscares a Deus em espírito, se o adorares em espírito e em verdade, não com falsidade, o próprio Deus vai te dar uma visão daquilo que é o teu próprio, e vai te dar habilidades. Vamos chegar já aí onde Zacarias frisou. Quer dizer, quem não adora em verdade, ele não consegue até chegar no seu presente, ou seja, aquilo que é o seu propósito, porque o irmão Zacarias falou muito bem, uns receberam dons de pregadores, outros, são tantos dons que Deus distribuiu, né? E aqueles que adoram em verdade conseguem chegar. E assim também vamos ver para o lado material. Tens um dom, tens um propósito, além daquele que Deus te deu para servir no templo, se calhar é de músico, é de não sei o quê, Engenheiro de som da igreja. qualquer que seja, Tradutor. além daquele que Deus te deu. Deus também te criou com um propósito. Tá vendo? Deus também te criou com um propósito. Então, há quem encontra só o dom e não encontra o propósito. É grande o dilema, né? Ok. Encontra o dom, E não encontra o propósito. O propósito dele na vida material. Vive Olha, simplesmente do dom. sim, aí está, olha. Nós temos dimensões. Você tem que analisar a vida, não analisa a vida dentro de uma caixa. Quer dizer, deixa-me só perceber, quer dizer, o propósito é aquilo que você deve fazer para a tua própria vida. Não, eu estou a fazer uma diferença aqui dentro do contexto. Olha. Estou a ver para a igreja e estou a ver para a sociedade. Para a sociedade, exatamente. Estás a ver? Estamos a analisar a vida assim. Dentro da igreja você encontra o teu dom, estás a servir a Deus, você se encontra realizado, feliz a fazer aquilo que você acha que foste chamado para fazer. O dom. O dom. Estás a ver? Agora, na sociedade, você pode ser um infeliz Tem o teu... se não encontrares o teu teu propósito na sociedade. Estás a ver? E o que é que te dá riquezas? Entre o dom e Eu acho que é e o teu propósito. Estás a ver? Aí está o grande dilema. Há quem também pode fazer dinheiro com dom. Estás a ver? Mas não é uma Mas de profissão, verdade, mas tipo, olha, não é. ele não entra ali para fazer dinheiro. Ele primeiro entra de corpo e alma, com amor, simplesmente para fazer para Deus. E como Deus vê esse homem grande, tem trabalhado para mim, toca tão bem isso, Dá o visão. flautista daquele. Ele te coloca em uma banda profissional, por exemplo, e vocês viajam pelo mundo fazendo muito dinheiro. Temos bandas mundialmente conhecidas, que cantam com verdade, espírito, com honra, e fazem muito dinheiro, Daniel. E, Fazem muito dinheiro, deixa eu só terminar. ok. E aí está outra questão que é do propósito. Você é fiel em tudo, você anda no caminho de Deus,
você não precisa só olhar para aquilo que é o teu dom e se limitar naquilo, né? Dizer, não, olha, eu sou um pregador até excelente, eu prego muito bem, eu motivo muito bem as pessoas. Então, vou me aproveitar dessas pessoas, vou fazer das suas ofertas. Me convidam nas igrejas. Eu vou fazer das suas ofertas o meu salário. Vou construir o meu império com as ofertas desse povo. Ok. E o dinheiro da igreja não tinha que ser gerido desta forma. Estamos. Como é que tinha que ser gerido? Olha, eu viajei, estou a falar já aqui para os campos, são cara. Sim, praticamente nós estamos a falar para as pessoas, estás a ver? Eu viajei durante a época natalícia, fui à minha terra natal, Kwanza Sul. E durante a minha estadia lá, eu fui convidado para uma igreja, né? Pentecostal, que é a minha, onde eu cresci, onde meu avô cresceu, uma igreja já de família. Exatamente. Então nós, desde a essência, a minha família sempre pertenceu à igreja pentecostal, Assembleia de Deus Pentecostal. Aquela genuína, né? Não essa que nós estamos a ver as aqui primitivas. As primitivas. Aquelas que não largam suas essências por nada. Aquelas mesmo. Então, eu fui para lá e durante o culto, a ministração da palavra, eu vi a essência. Eu quase que me arrependi até de viver aqui na cidade. Né? Eu estava a dizer, poxa, meu Deus, o que eu estou a perder, estás a ver? Mas o que me chamou muita atenção é que na época natalícia, eles estavam a presentear os idosos, as viúvas, os órfãos, com o dinheiro que arrecadaram das ofertas. Essa é a forma certa de se usar o dinheiro que se arrecada nas igrejas. Agora, o que resta, aquele que serve no altar também come do altar, né? Sim, come. Então, aquele que serve do altar também sobra para ele, mas o que temos visto são líderes gananciosos, que pegam todo o dinheiro das ofertas para o seu bem próprio. Então, esses líderes gananciosos fizeram do dom, né, que lhes deram, que Deus lhe deu, como profissão, como propósito. Estás a ver? Como um estilo de vida normal. Então, é esse entendimento que precisamos pegar. Você tem um dom, ok, você serve na igreja, mas também você precisa se encontrar na sociedade. E muitos até sentem-se realizados com o dom, Aí está. Agora, se o teu dom te permitir, te dar um estilo de sobrevivência, aplausos, estás a ver? Se o teu dom consegue te tirar, do modo religioso também para um modo social um pouquinho ativo, você se sente satisfeito socialmente. Isso não é o problema. Estamos a dizer que você é músico, você faz bem. Você exerce dentro dos parâmetros, é para Deus, todo louvor é para Deus. Você pode também se tornar rico, não há nenhum mal. Tem músicos ricos, tem bandas mundialmente conhecidas, muito, muito ricas. Mas e arrecadaram com quê? Com música, mas com quê? Com louvor a Deus. Esse é o dom. E também se tornou uma profissão deles. Então você não se pautem, eu estou aqui a aconselhar, não se pautem muito só naquilo que lemos. Nós temos que ler da vida, vamos ter que ler da vida. No dia a dia, tá vendo? Nós também temos que ler da vida, Daniel. A vida, nós temos que fazer leitura da vida. Da vida, do dia a dia. Sim, do dia a dia. Temos que fazer a leitura da vida. Então é isso. E quem realmente não encontra o seu propósito e dedica-se somente, única, exclusivamente à igreja, acaba estando frustrado na sociedade, o que o Zacarias disse. Ele não desenvolveu a habilidade, não perguntou para Deus, para quem lhe criou, qual é o seu propósito aqui na terra, o que é que ele deve fazer. E ele é simplesmente grudado, é um alienado, simplesmente só vai à igreja, lá todos os dias vai. É um hábito. Muitos dizem, Daniel, que o meu propósito aqui na terra é pregar o evangelho. O meu propósito é salvar as pessoas. O meu propósito é fazer isso para Deus. E o Daniel aqui fez uma referência a uma distinção, né? Sim. Que existe dom e propósito. Mas como é que você define isso quando as pessoas dizem o meu propósito é pregar? Tá bem. Uma vez que pregar é um dom. Sim. Será que são essas pessoas que fazem, que sentem que o dom, que sentem que podem trazer o dom para um propósito da vida dele? Eu só espero que essas pessoas, existem sim essas pessoas, e eu penso que, então, aqui o grande erro é perceber, tem um dom, tem um dom e vou ficar simplesmente nesse dom, não vou descentralizar, não vou aprimorar melhor, né? E
você vai se centrando naquilo e quando vem algum benefício daquilo que você faz, você acha que você está a merecer aquilo, ou seja, você recebe aquele dinheiro acreditando que você merece, ou seja, eu prego muito bem, então todo o dinheiro que vem das ofertas é porque eu prego, estamos, vais achar um merecimento porque pregas, mas as palavras que você prega, quem te inspira à noite, mediante as orações, não é você, não é só o teu trabalho, é Deus, e Ele está te dar aquelas inspirações para preencher uma lacuna que Ele acha que precisa ser preenchido por você. Então você está a canalizar mal e você está a pensar mal em dizer que você mesmo sozinho está habilitado e você se habilita, se auto-habilita para fazer o que faz, certo? Então é aí onde temos que encontrar, nós temos que encontrar isso. Vou reiterando a necessidade de sermos guiados, só para terminar. Zacarias. Daniel, só para terminar. Primeiro ponto, não se esqueçam, ir à igreja, mas vão ao lugar certo. Escolham bem a igreja que vão fazer parte. Vejam bem o líder que está a vos dirigir, certo? Se a igreja é verdadeira, se é um líder verdadeiro que prega a essência de Jesus Cristo. E porque isso é muito importante, isso vai nortear a tua vida. Então, eu acho que, por mim é tudo. Por mim é tudo. Zacarias. Bem, em conclusão da minha parte... Não, eu quero que vocês concluam respondendo essa questão. Sim. Vão responder e automaticamente vão concluir. Como é que está as igrejas hoje? Hoje, nós falamos muito da primitiva. Nós fizemos essa analogia. E agora, como é que vocês veem a igreja hoje? Zacarias, hoje mesmo. Bem, para começar, cada igreja vai ser uma igreja, suas doutrinas, seus rudimentos, seus modos de percepção, coincidindo com o que a Bíblia diz, né? Não podemos parar de anunciar o que vimos, ouvimos, ou seja, que nós falamos aquilo que de certa forma vimos, ouvimos e sabemos. E quando trata-se de igrejas ou pessoas ou sociedade, nós estamos a falar de um ponto aqui, a diferença. E a percepção é inevitável que seja diferente, ou seja, como se diz, né, cada cabeça a sua ideia. Infelizmente, né, as igrejas nos dias de hoje, ou as igrejas de denominações modernas, elas não se tem aquela originalidade como de antes. É como se fosse mais para satisfação humana do que para satisfação espiritual ou divina, que é um ponto muito ruim. E muitas das vezes esses agrupamentos não é muito sobre o mesmo partilhar de doutrinas, de rudimentos como tal, né? Que a igreja era um conjunto de pessoas que partilhavam da mesma fé, diferentemente de hoje. E até porque há pontos que já não se trata no conhecimento bíblico como tal. É como se fosse mais um passatempo, como se fosse para cumprir uma formalidade, como se constasse no calendário, e como se fosse tipo para tirar ganha-pão, por aí em diante. E fazer referência que também antigamente a igreja era um lugar de aflitos, ou seja, qualquer um que sentisse-se aflito, se tipo, passasse por necessidade, iria para lá e a igreja apoiaria. Né? Daí que versículos vão dizendo que quão bom, quão suave que os irmãos vivam é união. Então a igreja era assim um centro de acolhimento, era um centro de ajuda em todos os aspectos. E os dons espirituais, né, compondo a igreja, elas servem objetivamente para a edificação da igreja, ou seja, é vincular tudo a Deus. Os moderadores precisam levar o povo em santificação a Deus. Santificação. E quando nós encontramos aqui a história de Moisés não levava o povo para uma terra de prosperidade, ou seja, Moisés estava para levar o povo, conscientizar sobre a divindade, é algo espiritual. E até porque o paraíso prometido, os seus prometidos, não se trata de bens materiais, né? Daí que Isaías fazia referência, que viu os anjos nos céus, né? Louvando. Eles tinham, os querubins tinham seis asas, né? Com duas cobriam os rostos, os pés, e com duas voavam, eles clamavam Santo, Santo é o Senhor, né? Dos exércitos. E ainda João em Apocalipse teve visões que vinculavam-se que os anjos lá no céu, né, que não tem dia nem noite, passavam simplesmente as suas vidas adorando, tipo, era sobre adoração e não bens materiais. Mas é muito normal que um cristão tenha bens materiais, desde que trabalhe arduamente, okay? Que não dependa do evangelho como sua fonte de sobrevivência. É preciso depender do evangelho, mas não como tal.
E quando se tem algum dom, é preciso disseminar, né? Perceber o propósito, criar habilidades. Porque depois o que acontece muitas vezes é a igreja fecha-se, as denominações fecham-se, os pastores passam necessidades, o que não é muito bom. Então, mais do que ter um peixe na mesa, é preciso saber pescar. Ou seja, aprenda, tem habilidade, é preciso tem alguma ter coisa profissão. para sustentar a tua vida, mesmo que a igreja, a parede ou a igreja feche, é preciso, né, você consiga sobreviver. Sim, e quando Paulo disse que aqueles que pregam o evangelho vivam do evangelho, não era numa questão de extorquir os crentes, não era nessa questão. Era questão de quê? Era uma questão tipo total dependência, e que Deus sim poderia tipo prover, como aconteceu com Elias, né? Elias, nós vimos um homem muito temente, Deus sim providenciou, que aconteceu com Moisés, que aconteceu com vários outros homens. Mas nós não podemos intencionalmente ir a Deus com essas expectativas. Então, para responder assim diretamente, hoje não se vive a religião de Como antigamente? Tal, não se vive como tal. Não se vive. Isso é uma questão que eu gostaria que pensássemos assim. Não se vive o cristianismo como tal, não se vive o relacionamento amoroso como tal, não se vive a paternidade como tal. É uma sociedade muita coisa mudou mesmo na sociedade. Inclusive não há cultura. Não há cultura. Não há hábitos, não há educação como... Quer dizer, é tanta coisa desestruturadas, é tanta coisa... E vivemos em um país em que qualquer igreja se abre, tipo... Daí que tem casos, né? Então, o que eu quero é mais ou menos assim. Tipo, o que vivemos hoje é muito lastimoso. As pessoas conservam, como eu disse, as pessoas conservam o cristianismo. É preciso conservar. Nas igrejas, né? E nós não precisamos ter homens como modelos para seguir, tipo, o pastor fulano faz isso. Não, é preciso. Daí que Paulo disse, ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto. Cristo, ou seja, cristocêntrico, é sobre isso. Bem, acho que temos muita... Vamos pegar mais um outro programa para que a gente consiga... Porque eu acredito que isso não... Falar de questões religiosas é tipo escrever Bíblia, né? A Bíblia é grande, então nós vamos sair daqui. Então, Daniel, para ti, hoje vivemos a religião de antigamente ou muita coisa mudou, como aqui o Zacarias disse? E qual o conselho que tu deixarias, né, para que a gente consiga voltar às nossas origens religiosas, tal, fazer a religião como Jesus gostaria que a gente vivesse? Eu digo que realmente a religião mudou e a igreja primitiva que assistimos não é a que vivemos hoje. E isso é muito, muito mal. Isso é ruim para nós. É ruim para nós. E os princípios estão a decair a cada dia. E o estado de vida vai piorando. Em função deste declínio mesmo que houve nos princípios. Então, nós estamos a assistir situações vergonhosas. Não estamos a presenciar situações nas igrejas, na sociedade. Nas igrejas, na sociedade, nas famílias. E aí, principalmente nas famílias. Tudo está começando na família. Porque fugimos muito da igreja primitiva. É aquilo que o irmão Zacarias disse, que o Zacarias disse melhor. Perdeu-se a essência de ser um pai. As pessoas não aprendem como ser um pai. Tem que aprender a ser pai. As pessoas também não aprendem, as crianças também quando nascem, não aprendem a ser um filho. Não aprendemos sobre ser pai, não aprendemos. Ninguém nos ensinou como ser pai, ninguém está nos ensinar como ser bom filho. E também nas igrejas já não ensinam como ser um bom cristão. Então, a igreja de hoje não é a mesma igreja de antes. Mas vamos ver também que as mudanças devem acontecer, né? Só que essa vem nos impactando negativamente. Porque também a cultura que era implantada antes não é a mesma de hoje, né? Hoje, nós estamos a ver o Daniel não é uma pessoa fixa. O Daniel não é alguém que nasceu e cresceu num só lugar. O Daniel vai experimentar outras culturas, vai viajar, vai experimentar a academia, a socialização. Então, obviamente que alguma coisa tem que mudar, só que está a mudar para o pior. Para o pior. Já está a mudar para o pior. Então, as igrejas mudaram muito. Não é igreja genuína. E
eu alerto aqui, vou lançar um apelo, muito cuidado. Lance, Daniel, fica à vontade. Muito cuidado quando vamos para as igrejas, por favor, muito cuidado mesmo. Porque há igrejas que, ao invés de acrescentar conhecimento, desestruturam a pessoa. Muito bem. Desestruturam a pessoa. Então, É isso aí, pessoal. Nós não trouxemos aqui essa analogia para descredibilizar os serviços que as pessoas prestam, as ações de graça, os bons atos que os líderes religiosos têm para com as pessoas que buscam o conforto de Deus. Mas nós, como homens, e eu acho que estamos nesse direito também, de poder analisar, fazer essa análise, né? Porque de alguma forma vai servir para o nosso progresso cá na Terra. É isso, eu acho que é isso, vai servir para o nosso progresso cá na Terra. E dizer também que, claro, e eu dou muita razão que hoje já não vivemos a igreja primitiva, já não vivemos, porque hoje nós percebemos que hoje as pessoas são identificadas de acordo com a doutrina da igreja. Hoje são identificados por isso. Eu tive a ouvir hoje, para quem não sabe, hoje é domingo, né, por coincidência, e hoje eu estive no culto, a igreja onde eu fui, que eu disse, e eu ouvi, o senhor até brasileiro, né, ele estava a dizer, e na sua pregação ele disse assim, que antigamente, Daniel, deixa eu falar para as câmeras, antigamente não se identificava pessoas crentes por religião, que é o que está a se fazer hoje. Ele disse que antigamente não se identificava as pessoas por religião. Vamos cortar essa parte. Sem problema. Então ele disse, e eu achei. Então nos dá água e bolacha, é? Deixa eu já abrir. Vive essa parte, mas não tem direito, já ia. Direito, já. Epa. Já caminhamos. Se inscrevam no canal para mais vídeos como este, que realmente faz sentido, que é o nosso canal Sabedoria Podcast. Inscrevam-se e coloquem o like aí, ativem o sino. Coloquem o like. Tamo junto.